Olá, amigo criador. Se você ainda não conhece a Integral Mix, corre agora para o site da Integral ou entre nesse QR Code que está aqui na tela para você conhecer uma gama completa de produtos, preocupada sempre com a tecnologia e principalmente com o bem-estar animal. Integral Mix é a nossa parceira do Agro 360. Alô, amigos do Agronegócio, tá no ar mais um Agro 360 para você. Estamos aqui no Canal Rural, canal do Criador, e lembrando sempre que todas as entrevistas estão disponíveis na íntegra no nosso canal do YouTube, Agro 360 Podcast, além de estar também em todas as plataformas de áudio. Bom, estamos no mês de julho de 2024, em plena Nacional do Manga Larga Marchador, uma festa maravilhosa. Eu tô tentando me ajustar para ir, pelo menos, fazer uma visita de um dia nessa exposição tão maravilhosa, e nada melhor que receber aqui um veterinário especialista em Manga Larga Marchador, em cavalo de marcha, Fabrício Braga. Muito obrigado por ter vindo. Obrigado, Rafael, pelo convite, né? A gente tenta alcançar mais pessoas com esse trabalho que a gente desenvolve, de sempre ajudar o criador a ser mais leve na sua criação. E também para bater um papo com você. Toca a bola aí. Vamos lá. Eu falei de Manga Larga Marchador porque temos o auge da Nacional, mas você fala muito sobre todas as marchas, todas as outras raças também, né? Sim, Rafael, a gente... Olha, antes de você responder, só entregar que o meu diretor me xinga que eu não entrego o presente na abertura. Nosso novo boné do Agro 360, Obrigado. da marca Lox, que é um Eu parceirão. também trouxe um presente pra você, A Rafael. sua marca eu já achei maravilhosa aqui, ó. Pronto, então tá aí. Gestão da marcha. Até nem falei bem na abertura, né? O Fabrício é especializado em gestão da marcha. Vamos falar sobre equinocultura, sobre criação de cavalo. Isso, gestão né? de aras. Gestão de aras. Olha que interessante, que acho que esse aqui vai ser um papo que não vai abranger só o cavalo, não. Bom, vou guardar o boné aqui para depois eu colocar ele, né? Mas vamos ficar à vontade. Como é que começa a sua história, então, dentro do cavalo aí? Por que de onde veio essa ideia toda? Bom, sou de Minas Gerais, natural de Pará de Minas, próximo a Belo Horizonte. Já fui fazer rodeio em Pará de Minas. Foi mesmo? Verdade. Então, e Minas Gerais é um polo de criação de raças marchadoras, né? Uhum. Manga Larga Marchador, Campolina, Jumento Pega, né? Os Moares. E eu fui envolvido, né? Com essas raças desde pequeno, né? E no decorrer da minha vida, fui me profissionalizar, né? Desculpa. E fui prestar veterinária. Uhum. Né? Então, seguir os passos natural de quem, na maioria das vezes, faz quando gosta, né, desse ambiente. Me formei como médico veterinário, né? Paixão por cavalo desde moleque. Desde pequeno, né? A mosca picou desde pequeno. E formei em veterinária, e antes de me formar, eu prestei concursos para associações, né? No caso, foi a Campolina e a Pega, para ser árbitro, né, dessas associações. E durante esse tempo todo atuando como árbitro, mesmo antes de formar, na época tinha podia fazer isso, hoje em dia já não pode mais, tem que formar primeiro para depois seguir essa carreira. No caso do julgamento? Do julgamento, exato. Tem que ter uma qualificação. Sim, o Ministério da Agricultura, ele Verdade, agora que eu ele pede, né, uma normativa que o árbitro ele tem que ser médico veterinário nas ciências agrárias, né? Uhum. Médico veterinário, agrônomo ou zootecnista. Enfim, então... Mas você montava também ou não? Sim. Por provas de marcha, essas coisas, ou só por hobby? Por hobby, E fui para essa linha do julgamento mesmo antes de me formar. Então, me graduei em 2006 e continuei julgando até um determinado momento que eu optei em encerrar a carreira como árbitro nas duas associações que eu prestava serviço. É muito complicada a questão do juiz, não é? Assim, eu não serviria para ser um árbitro de prova. Eu acho muito subjetivo, tem hora. Sim. E eu acho vocês, juízes, vou colocar você no balaio, né? Sim. Eu admiro muito o trabalho, porque eu acho realmente de uma responsabilidade gigante. Imensa. Eu imagino o que você deve passar de estresse durante uma prova pesada, como acontece por aí. Exatamente. E além, não é do estresse, é desse compromisso que você tem com a raça, né? Porque ali você tá dando direções, né, para aquele grupo de criadores que levou os seus animais para serem expostos e participam de uma competição. Essa competição ela tem um cunho muito simples, que é a pressão de seleção.
né? Você tem um criatório aqui em São Paulo, eu tenho em Minas, eu tenho na Bahia. Vamos fazer uma exposição nacional na Gameleira? Vamos. Então leva todo mundo para lá, monta uma estrutura que também é um entretenimento, é um show, mas é uma estrutura que no final do dia ela tem como objetivo a seleção da raça. Exato. Né? E essa responsabilidade do árbitro ela é muito grande, porque ele designa o rumo que essa raça vai tomar a partir de um julgamento, né? E o criador tem por objetivo, né, ver qual é a direção que ele deve levar o seu criatório. Se ele está no rumo certo, se ele não está, o que ele tem que melhorar, qual cavalo ele utilizar, fazer networks, né? Relacionamento com outros criadores, isso é muito importante dentro de uma exposição, né? Então, é uma cadeia inteira, né? E aí, quando eu quis falar sobre o julgamento, a questão que uma cadeia inteira que só tem um objetivo: melhoramento genético, né, aprimoramento da raça e tudo mais. E na mão de um juiz ali, a responsabilidade, o critério de julgamento é muito complicado, porque você não tem ali uma base de uma tabela onde eu vou seguir daqui para lá. Sim, não é metrificado. Isso, tá? essa é a palavra certa, não é metrificado. Existe um padrão muito bem escrito, né, na maioria das raças, né, pelo menos nas raças que eu atuei, no Manga Larga Machador também, um padrão muito bem escrito, e o juiz tem a interpretação daquele padrão. Né? À luz do padrão, ele faz as suas classificações com os animais que ali são comparados entre si. Parece fácil. Parece fácil, mas deve ser. Né? Porque é muito diferente, por exemplo, do quarto de milha, né? Onde existe uma nota base. Uma metrificação, né? É o tempo. Na maioria das provas do quarto de milha, por exemplo, é tempo. Mas nas provas de avaliação de conformação. Eu digo de provas técnicas. Sim. Né? Ele tem uma métrica também. Ele tem um número, né? A nota sai 70 e vai tomando penalidade aqui ou ali. Quer dizer, não estou dizendo que é mais fácil. Sim. Né? Mas eu estou dizendo assim, que tem uma segurança ali em regras, né? E como você colocou, tem uma métrica. Isso. Tem uma métrica. Isso. Né? Mas eu entendo, você colocando. Você tem que conceber. Se tiver dois animais, tem que saber diferente. Um vai ser melhor que o outro. Não tem como. Com certeza. Exatamente iguais. Não é uma impressão digital, né? Você avalia isso à luz do padrão, né? O que você interpreta do padrão racial, qual é o animal mais próximo àquilo que está descrito no padrão racial. A gente tá falando, vamos falar muito de Manga Larga Machador aqui, mas eu tive a oportunidade de fazer alguns leilões no Jumento Pega, achei assim uma evolução que eu acompanhei meio de longe, de repente quando eu fui ver de perto, falei, cara, que evolução genética a raça Pega hoje no Brasil, né? Campolino, como é que tá? Tá bem também nessa questão genética? Campolino tá num processo de retomada desse processo de evolução. Ele tá num processo de transição ainda de uma tropa que hoje atende melhor o mercado, mas está num processo de evolução, sim. E tá sendo bastante utilizado também na questão de fazer moares, né? Sim. Campolino também. Sim. Então... Tanto Campolino, Manga Larga Machador, o ML, né? O Manga Larga. Manga Larga. Não é o paulista, é o Manga Larga. Manga Larga. E isso tá sendo muito utilizado. Meu sogro mesmo cria jumento pega desde 1970. E assim, a função, né, que você tá falando do jumento pega é na cruza com equídeos, né, com éguas, produção de moares, né, para lazer, para trabalho, enfim. E aí quando você vê a evolução genética do pega específico, como estamos falando aqui, a gente vê que os criatórios hoje se alavancaram de uma maneira maravilhosa para que essa produção de moares esteja tão fantástica como está hoje. Tá? Exatamente. E agora vamos voltar na tua história antes de falar mais de Manga Larga Machador, mas parou de julgar, você falou, quero parar com isso aqui e vou para isso. Para onde? Vou para assistência? Exatamente. Desde o início, quando eu entrei, né, para me atuar enquanto jurado, foi um processo de aprendizado mesmo. Eu sempre procuro cada dia estudar mais, aprender mais, relacionar mais. Enfim, eu já tinha programado esse término. Então, quando eu percebi, não, tá bom, agora eu quero ajudar mais pessoas, né? Eu tive a ideia de encerrar a carreira como árbitro e formatar uma assessoria que mais tarde se tornou um método de ajudar criadores a terem seus criatórios mais leves, né, terem seus criatórios um pouco mais sustentáveis, porque eu via, Rafa, na beira da pista, enquanto jurado, um sofrimento muito grande do criador. Eu queria entender se aquilo era paixão,
se aquilo era competição em si, a emoção da competição, eu quero ganhar, eu trouxe para ganhar mesmo. E tentando entender isso de tudo quanto é maneira, porque não pode uma pessoa ficar tão agoniada ali e tal. Não era só a adrenalina da competição? Você acha que tinha algo a mais desse sentimento? Sim, tinha isso tudo. Tem isso tudo. Tem a paixão, né, que move. Tem a emoção e a adrenalina da competição, que toda competição causa isso, né? Mas também tinha no final do dia uma coisa que frustrava, que é quando o resultado ele não era o esperado, havia uma reformulação. Isso depois que eu parei de julgar, que eu fui vendo isso. Tinha uma reformulação na estrutura de funcionamento do Aras. A frustração de um resultado negativo, vamos falar assim, numa exposição, ele trazia consequências de reestruturação de Aras da cabeça do criador. Sempre, obviamente, pensando no gasto financeiro mensal, né? Então aquilo trazia essa frustração, que no final do dia ele pensava, eu tô gastando e não tô tendo um retorno, nem que seja emocional. E eu fui vendo isso e vamos falar, essa dicotomia entre essas duas situações me trouxe uma reflexão sobre essa situação do criador de cavalo. Você já conhece a Serasa Experian? A primeira e maior datatech do Brasil pode ajudar quem atua no mercado do agronegócio a transformar as incertezas dos riscos na melhor decisão para o seu negócio. A Serasa Experian oferece novas perspectivas para apoiar o seu negócio, através de análise de riscos de crédito e de conformidade socioambiental e no monitoramento de safras via sensoramento remoto. Se você precisa de ajuda para encontrar novas oportunidades, desenvolvemos uma poderosa ferramenta exclusiva de inteligência de mercado que diariamente combina geoprocessamento de imagens de satélite com ciência de dados para descobrir os melhores caminhos para o seu negócio. Análise de riscos socioambientais e de crédito? A Serasa Experian tem um plano perfeito para o seu investimento florescer. Garantir que o seu investimento é financeiramente sustentável é fundamental. Para conhecer as melhores soluções de monitoramento de garantias e outros produtos, acesse serasaexperian.com.br/soluções ou aponte o seu celular para esse QR Code que está aparecendo agora aqui na tela. Conheça os melhores resultados. Seragro é Serasa Experian. A doutora Cristiana teve aqui, presidente da Manga Larga Marchador, ela falou que existe uma cartilha, né? Chama Marchador para Todos, acho que é esse o nome. Sim, para que novos criadores, um programa, né? Que novos criadores estejam pelo menos amparados ali de um básico para saber que o cara não entrar pelo portão errado. Seria isso? Isso, que a associação coloca. Fantástico. O seu projeto é um aprimoramento disso, numa gestão mais direcionada para dentro do Aras. Sobre esse projeto Marchador para Todos, é um projeto fantástico, retomado pela atual diretoria, pela doutora Cristiana, até parabenizo ela por isso, porque eu falo sempre o seguinte: quando o meu cliente ele entende mais, é muito mais fácil de eu gerar resultado para ele, de eu ajudar ele. Entende? Então o meu trabalho vai somar a esse projeto, por exemplo, do Manga Larga Marchador para Todos. Eu procuro sempre ensinar o meu cliente e mostrar para ele o porquê e o para quê de cada situação dentro de uma gestão de um Aras. Desde acasalamento, manejo desse animal para preparar para a pista, até a prova em si, a exposição em si. Né? Isso tudo é ligado uma coisa com a outra nesse sistema, né, que é a criação de cavalo. Você não acha que a primeira compra de um cavalo, vamos supor que eu estou começando do zero aqui, vou começar a criar Manga Larga Marchador hoje, sim, essa primeira compra, ela não é fundamental e tem que ser muito inteligente, pensada, e por vezes as pessoas não têm essa alicerce de como começar. Quero comprar uma égua hoje que eu vou fazer para outro Manga Larga Marchador. Como é que eu compro uma primeira égua? Exato, deveria, né? Mas a gente vê, não é por aí, né? É mais ou menos assim, eu compro o passarinho para depois pensar na gaiola, né? Mas tá tudo certo, a emoção move. Eu tenho uma frase que eu gosto de falar para os meus clientes, que é o seguinte: a emoção te move, a razão te guia. No cavalo você tem uma emoção porque
traz essa emoção. Você Cavalo sabe, é emoção. é emoção. E isso faz parte, deve fazer parte do cavalo. Mas você tem que acessar a emoção e a razão com equilíbrio para que você não tenha frustrações no meio do cavalo, na criação de cavalo em si, entendeu? É porque a minha preocupação nessa pergunta são novos criadores. Isso não só no manga larga machador, isso seja em qualquer raça. Sim. Né? A gente tá aí numa evolução muito bacana aí com gado de genética de rodeio. Sim. Com leilões aí expressivos, com criatórios fazendo números fantásticos, tá muito bacana. E gente nova querendo entrar, a gente fica preocupado no que colocar nas mãos da pessoa, porque às vezes tem a questão, como você está falando de gestão, eu crio de um jeito, você cria de outro, sabe? É muito, muito complexo tudo isso. Muito complexo. E você consegue dar esse entendimento para um novo criador? Eu prefiro que a pessoa mesmo reflita, que ela tenha entendimento, né? Que ela tenha uma razão, né, de pensamento para decidir. Mas a sua pergunta específica é muito boa. Não acontece isso muito, deveria. Né, de uma pessoa que quer investir, quer entrar para o manga larga machador, por exemplo, hoje, ela tem esse acesso que, igual eu falei, foi um projeto fantástico retomado pela atual diretoria, que é o Manga Larga Machador para Todos, que ele tem como objetivo isso aí mesmo que você falou. Não deixar o cara entrar pela porta errada. De não deixar essa pessoa criar um modelo mental. Porque existe muito isso, modelo mental. O cara cria um Alice no País das Maravilhas, onde que ele encarna aquele personagem e não sabe pra onde quer ir. Pra onde você tá indo? Qualquer caminho, você não sabe onde é que você tá indo, qualquer caminho serve, entendeu? Entendi. Então, assim, esse projeto é importante e esse é uma situação que está sendo trabalhada e que é muito importante para não ocorrer frustrações futuras, né? A criação de cavalo em si, pelo menos que eu vi isso na minha infância, isso aí não dá lucro, isso aí não dá dinheiro, isso é coisa para rico, né? Para gastar dinheiro só. Mas eu discordo dessa tese. Também. Você pode me confirmar isso? Eu também discordo perfeitamente, porque eu vivo do cavalo, tá? Eu tenho 2 filhos que vivem do cavalo. E tem... Desculpa. Não, isso é maravilhoso. É emocionante, realmente, a gente vê o tanto que o cavalo faz diferença na vida das pessoas. Você tem como fonte de renda também, dentro do seu portfólio de serviço, cavalo. O movimento que o cavalo gera, né, vamos falar de receita, né, o que gira no mercado do cavalo é uma coisa surreal, né? E eu trato isso com muita responsabilidade, porque assim, o cavalo depende de quem cria ele, né? Hoje não é na lei de Darwin que acasala por si, solto na natureza. Precisa eu, criador, utilizar um cavalo seu, você comprar um animal, precisa da pessoa. E eu pretendo, e a gente prega isso, que a gente trabalha com pessoas. Então, o meu objetivo é isso, de cuidar do criador de cavalo. Porque ele precisa de ser cuidado, amparado, porque ele que movimenta esse mercado gigante. Tem números expressivos que não me vem à memória aqui qual, mas tem números expressivos, mais que a indústria automobilística, enfim. A geração de empregos é maior que a indústria automobilística, né? E fora a movimentação financeira, que estima-se aí acima dos 30 bilhões por ano em toda a indústria da equinocultura brasileira. São números que são maiores do que muitos outros setores do agronegócio. E as pessoas têm que saber dar valor para isso. Mas para isso tem que ter essa cautela, que esse acho que é o seu trabalho, se eu estou entendendo bem. Exatamente. É não deixar o cara... Você consegue chegar pro cara e falar, meu ar está dando prejuízo, estou perdendo dinheiro com o cavalo. Né? Seja em qualquer raça. Você consegue me dar um apoio nesse sentido? Sim, com certeza. Você consegue virar na conta azul? A gente consegue, obviamente cada caso é um caso, cada caso demanda de um tempo. Eu falo nessa história aí, né, nesse processo, é como se fosse um avião voando. A gente ataca, né, vamos falar assim, ajuda o criador de cavalo, como se o Aras fosse um avião e ele está voando. Então a reestruturação, ela tem que ser feita com esse avião no ar. Reestruturação de manejo de pastagem, formação de pastagem, porque o cavalo é um herbívoro, Rafa.
mais de 80% do custo de um Aras está na alimentação. Quantos por cento? Mais de 80%. Mais de 80%. Está na alimentação. Estou dizendo no custo operacional, tá? Claro. Né? E quando você entende que aqueles indivíduos que saem de dentro do Aras, que seja para um leilão, para uma prova, eles são a parcela menor desse Aras de número, não chega a 5%, e os 95% que está dentro do Aras dia após dia, comendo, bebendo, sendo cuidado por alguém, né? Isso é uma coisa que poucas pessoas param para pensar. Então, quanto mais leve eu conseguir manter os 95%, tô dando um dado que não é real, tá, gente? É só uma percepção pessoal. Esses 95% que ficam dentro do Aras, eles não param de se alimentar, eles geram custos diários. E é isso que... E o campeão come a mesma coisa do... Exatamente. O campeão saiu dessa tropa que está dentro do Aras, né? Então, eu falo que a cereja do bolo, a pista, a prova, é o mais fácil. Se você conseguir ter isso leve, essa base leve, você aparta leve, você não tem um compromisso, fala assim, eu tenho que fazer esse indivíduo aqui virar, porque eu tenho que pagar a conta, e para me pagar a conta eu tenho que vender. Então, nesse processo de alavancagem desse Aras, desse avião voando, formação de pastagem, manejo de pastagem, preparação desse ambiente todo dentro do Aras, são infinitos setores que tem dentro do Aras, você sabe muito bem, isso aí torna a criação mais leve. E assim, a gente tem que... acho que eu fui muito superficial na pergunta, porque se eu quero ter 1, 2, 3 cavalos para eu passear com meus filhos, e isso aí realmente... é algo que vai me trazer um custo, como eu ter uma lancha para andar no mar. Aí é uma coisa diferente. Eu tô falando quando partir para como negócio, né? São duas coisas totalmente diferentes que acho que eu talvez não tenha formulado direito a pergunta. Boa pergunta. Né? Porque o prazer, para mim, não tem custo. Com certeza. Né? A gente tem que... Então, se eu quero ter um bom cavalo para passear, né? Aliás, eu fiquei sabendo dessas cavalgadas que acontecem, que o Manga Larga Machador promove, são coisas maravilhosas. Maravilhosas. Né? Une famílias, tira crianças do caminho ruim. Isso tudo eu acho fantástico. E eu parabenizo realmente a raça Manga Larga Machador, que eu acho fantástico o que vocês estão fazendo nesse sentido. Exatamente. A pergunta sua agora deu para mim entender muito o que você quer saber de mim. Eu faço uma pergunta para uma pessoa que me acessa da seguinte forma: qual é o seu objetivo na criação de cavalo? Porque criar cavalo é acasalar, esperar nascer, recriar, domar, isso é criar. Igual você deu um exemplo muito claro, que é você ter seus animais de competição, né? Você ter seus animais de cavalgada. Você não tem um objetivo ainda, nesse momento, de ser um criador de cavalo. De ter lucro com aquilo. Isso, então o custo disso tá subentendido que é um entretenimento, pura e simplesmente, como igual você falou, como uma lancha, um jet ski, enfim. Exato. Isso tá tudo certo, tá tudo certo. A partir do momento que você toma a decisão de que você é um criador de cavalo, o processo muda. Muda porque você tem que pensar em algum momento o quanto aquilo tá te custando, né? E por que você vai vender ou não vender? Essas perguntas que são feitas, elas devem ter uma resposta, porque do contrário fica uma estrada que qualquer caminho serve para você, e aí uma hora essa conta não vai fechar, vai haver frustração, e é isso que a gente não quer. Entendo. E assim, quando você pensa criação, lucro, a lucratividade está sempre na venda de produto. Não tem outro gargalo, o final é lá. Não é isso? Sim e não. Sim, porque você depende da venda para ter um fluxo de caixa positivo, uma entrada. Certo. E não, porque a venda no cavalo, ela não depende somente de mim enquanto criador, de você enquanto criador. Ela depende de uma série de circunstâncias que não está, vamos falar assim, alicerçada, como, por exemplo, eu vendo uma bezerrada branca. Eu sei quanto que custa a arroba do bezerro, mais ou menos que oscila ali, eu sei quanto que eu tenho ali, e essa liquidez ela é muito mais imediata do que o cavalo. O cavalo sim tem uma liquidez imediata dos indivíduos de exceção, naqueles que são procurados,
né, que são desejados. Mas o grosso da tropa não é assim. Então, qual é o objetivo do meu trabalho? É de reduzir ao máximo possível o custo da criação para que essa margem seja larga e eu consiga ter uma liberdade maior de comercializar esses animais, porque o tempo de venda ele pode ser maior do que aquele que o meu bolso consegue manter o equilíbrio de contas, entende? Entendo. Agora, na pecuária, você vai falar de cria, recria e engorda. O que você faz? Eu crio. Tenho minha vacada, né? Faço a bezerrada, desmamei e vendi. Não, faço cria, recria. Ou eu compro para recriar, ou eu faço só engorda. Quer dizer, você consegue, e tem quem faz o processo inteiro. E você consegue definir numa pecuária, eu vejo assim pelo menos, onde eu quero. Quero só criar, não vou fazer recria. Meu pasto não aguenta fazer recria, eu vou fazer só cria, beleza? Sei lá. No cavalo, tem como você definir qual é o seu ponto de equilíbrio em cima de não vou fazer só potro, vender potradinha nova, ou vou domar. Tem algum ponto para você encaixar ou não? Fica muito subjetivo nesse sentido. Boa, ótima pergunta. Tem sim. Mas o criador precisa de entender o jogo do cavalo. Por exemplo, no gado, você pode definir isso, igual você acabou de explicar muito bem. No cavalo, eu também posso fazer isso. Quando eu tenho um entendimento, vamos falar assim, um relacionamento no meio, onde eu falo assim, beleza, eu sou o criador e eu vou só produzir potros e potras para o Rafael me comprar ou eu fazer uma parceria com ele para isso vamos falar assim, monetizar mais, né, gerar mais valor nesse produto. Uhum. E com isso eu e o Rafael ganham. E tá tudo certo, porque o que me aprontado no sistema Voisin, Tifton, ureia, pá, baratinho, custo ínfimo, sal mineral, carrapaticida, top. Genética boa, lógico. Uhum. Genética boa. O que o mercado busca, a voz do povo é a voz de Deus, né? Então tem que estar ligado nesse esquema todo. E isso que eu falo de energia. Porque no cavalo muitas pessoas falam assim, cria cavalo só quem tem dinheiro. Não, discordo. Cria cavalo quem tem terra. Quem tem terra. Quem tem terra. O bem mais precioso, no meu ponto de vista, que um criador de cavalo tem é a fazenda na qual os cavalos estão alojados. Porque ele comprou, ela só está rendendo, ela não desvaloriza, a terra não desvaloriza. Dela, tudo que você fizer de melhor, ela te retorna. Você cria a tropa em cima num custo mais barato possível que o seu processo desenhado conseguir. Então, essa estrutura toda do cavalo e você entendendo esse jogo, você consegue sim fazer exatamente isso que você falou. Mas você não acha que a emoção daí vai tomar mais conta do negócio? Porque, por exemplo, você fez o acasalamento com o garanhão X, com a égua tal, nasceu aquele potro na cor que você queria, tudo. E aí Marchador pra caramba. Marchador, já desde pequenininho você tá vendo aquele potencial, aí você quer segurar. E no caso, por exemplo, na minha analogia com a pecuária, se eu tô fazendo cria, eu vou vender o bezerrinho, desmamou no pé da vaca, tchau, eu não vou segurar. E aí, você acha que esse é o fator mais complicante nesse sentido? Tá tudo certo, eu gosto de falar assim, tá tudo certo, desde que o criador entenda o ônus e o bônus da decisão dele. Concordo plenamente com o que você falou, eu falo que eles são ativos de liquidez imediata. Eu tenho um potro, tô passeando com ele ali na gameleira, foi campeão. Se você é um criador, for Fabrício, gostei demais desse potro, a genética top, gostei, e ele acerta com a minha tropa, eu quero te comprar ele. Não tá pensando nisso agora, não sei o quê, a gente chega num ponto que você me oferece, aquela oferta é assim, acima do que eu imaginava, tá? Eu tenho 2 caminhos. Absorver essa oferta, que lá na gameleira tem um lugar, se você for lá sexta-feira, você vai ver. Tem um local muito, muito massa lá, que chama o Largo do Enjeitei. Lá é o lugar onde que os criadores falam, é um lugar onde que antigamente, 1940 e pouco, no início dessa formação grandiosa do cavalo marchador, os criadores se encontravam ali e falavam assim, eu enjeitei tantos milhões na minha égua, enjeitei tantos no meu cavalo, enfim, eu largo, não enjeitei. Você pode enjeitar e absorver esse fluxo de caixa, né? Essa entrada de receita. E tá tudo certo, desde que você entenda que é aquilo. Porque a sustentabilidade nesse meio, ela é variável. Ela pode ser sustentável a pessoa gastando 10,
Mas para mim ela só é sustentável se ela equiparar. Vai depender, porque a sustentabilidade ela é relativa pela emoção. Quanto que custa uma emoção de você não vender esse potro e ele ano que vem vir montado e ser o campeão dos campeões de marcha? Para você, às vezes, o valor da oferta não vale a pena. Então, mas nesse sentido que chega na minha pergunta, Sim. que se eu tenho objetivo, vou fazer cria, tô inventando aqui a cria de Sim. equinos. Fazer potrinho, desmamou, vendi. Não dá para ter uma regra nisso. Não, igual tem na pecuária de corte. Sim, você tem que amar o processo. Saber qual é o seu objetivo na criação. Cria. Você saber quanto que custa o seu produto. Aí você tem um sistema foda. Você sabe quanto que vale a genética. Você sabe quanto que custa esse potro mensalmente no seu processo de criação. E aí você tem um custo dele de criação. Aí você tem uma margem para você precificar esse animal. E dentro dessa margem você bota o seu sistema de criação de cavalo para girar. Não tem mágica, é como se é um negócio qualquer. Só que é uma empresa. É uma empresa. Existem e é isso formas... que é a criação sustentável que você defende? É isso? Sim. Um dos pontos da nossa metodologia, que é uma metodologia que eu desenvolvi durante muito tempo. Como é que chama? Gestão de marcha. Gestão da marcha. Mas é criação sustentável, é isso o nome? Que você falou para mim ali nos bastidores? Criação campeã. Criação? Campeã. Campeã. Isso. Esse projeto... Você fala em sustentabilidade financeira do negócio. Financeira do negócio, exatamente. E a gente depende de várias situações, desde do entendimento, né, e aplicabilidade do criador com essa metodologia, porque depois a coisa vai normalmente. Entendendo cada processo, você entendendo que você tem uma fazenda que cabe 10 cavalos, você tem 30, alguém vai ficar no coxo. E quando vai pro coxo, custa mais. O raciocínio em cima dessa metodologia basicamente funciona dessa forma, de entender, né, esse processo da criação, tendo como objetivo o menor custo de criação possível, com uma genética top, para você ter liberdade de decidir. Agora, a estrutura de uma propriedade talvez seja aí quantos por cento nessa relação de poder criar ou não? Porque você pode chegar na minha propriedade e falar, pelo amor de Deus, Sal, você não tem... Aqui você não vai dar conta de criar cavalo. Já teve situação de você falar, essa estrutura sua aqui não é compatível com a criação de cavalo? Sim. E essa estrutura a gente avalia ela não em alvenaria. Topografia. Tem um padrinho, foi padrinho, já tá no degrau de cima. Ele falava assim, no aras dele, falou assim, não repara a gaiola, não. Olha só pros passarinhos. Que o negócio dele era mais simplão, entendeu? Então... O cavalo, mal ele sabe o que é cavalo. Então, você coloca ele numa baia bem arejada, com cama boa e tudo, mas se a baia não for uma baia, vamos falar assim, bonita, ele não repara isso. Isso é pro dono. Eu ataco bem na estrutura de aras, na estrutura de pastagem, na estrutura de manejo, então, mas no operacional. Você pega umas propriedades, acho que na sua região deve ter uma propriedade bem alta, por exemplo. Sim. Muito morro e tal. Fica inadequado para a criação de cavalo? Ou não? Dá para adequar? Dá para adequar. Primeiramente, a gente vê a capacidade de suporte dessa propriedade, né? Avaliar as áreas. A área mais íngreme, dá para me plantar, dá para me reformar essa pastagem, sim ou não? Aqui eu consigo ter quantos animais rodando aqui seco e verde? Então eu avalio essas áreas. A partir da avaliação dessas áreas, a gente mensura qual a quantidade de animais que cabe nessa estrutura, tá? E a partir disso a gente vai montando esse processo. As áreas mais íngremes, tem um cliente que eu visitei esses dias, em Belo Oriente, que ele fez um negócio fantástico. Investiu na propriedade dele, tá tudo certo, mas fez um negócio fantástico. Ele plantou tífito no morro, com uma reta escavadeira. Fez a curva, nivelou tudo e foi plantando de muda. Tá top. O cavalo sobe morro, come, faz as estradas, divide os piquetes para não ter, né, ter facilidade desse manejo. Tudo é arquitetado, isso tudo é mensurado. Planejado, planejado, exatamente. Então, é muito legal você ver
a paixão, o tanto que o cavalo move, que a gente está falando de alguns números aqui, estima-se aí mais de 3 milhões, se não me engano, de empregos são gerados. Isso aí, como já dissemos, é muito mais que a indústria automobilística, dinheiro e tudo mais, e o tanto que tem para crescer ainda nesse nosso setor, né? Muito para crescer. E crescer de forma sustentável. Sustentável. É essa que não é o que eu desejo, é porque a minha preocupação pro mercado do cavalo. Possível. É Isso que é mais possível, importante. é possível. É possível. Nós da equinocultura, falo nós porque eu sou leiloeiro rural e trabalho com isso todo dia. A gente tem aí hoje o parcelamento dos cavalos, né? Que é um setor do agronegócio que tem... É o bolso do criador que está bancando isso. Nós não temos subsídio nenhum de dinheiro que venha de governo, seja o que for, para financiar um projeto de equinocultura. Acredito eu, não sei, se eu estiver enganado, vocês me desculpem. Mas você não tem incentivo. Então é o criador que vai, que compra a sua égua, daqui a pouco ele tem que pagar o veterinário à vista, a ração é à vista, os insumos, todos à vista. E você sabe que o cavalo é considerado pet, né? E a tributação do cavalo é maior do que a do bovino. Aí, ó. E aí ele vai lá e vende. Quanto tá no Mangalarga Marchador? Tá quantas parcelas hoje? 30 parcelas. 30. Quardimilha trabalhando em 36, 40. Acho que, se não me engano, o crioulo já estava em 50 também, não estava? 50. Se não me engano, posso estar enganado, me perdoe se eu estiver errado. Então, quer dizer, e isso é bancado pelo o próprio gado de elite, né? Hoje você trabalha de 30 a 40 parcelas também no gado de elite. Como é que você vê a gestão desse dinheiro vir picadinho pro criador? Boa. Eu vejo isso aqui o seguinte, o criador paga à vista o leilão e recebe a prazo, né? Então, essa conta financeira, ela atualmente... Mas o leilão é uma operação. Sim. O dia a dia é tudo à vista também. Exatamente. Além do operacional dentro do Aras, quando ele faz um evento leilão, ele paga à vista e recebe em 30, por exemplo, né? Então, por isso que eu falo que o custo é a chave do negócio. Quanto mais barato for o custo de criação, mais margem o criador tem e mais fácil é de bancar essas regras, entre aspas, impostas pelo mercado. Você falou muito bem, o criador banca o leilão. No final do leilão, você acabou de bater o último lote. Você vou até defender o leilão aqui, não banca o leilão, ele banca a criação, né? Sim, mas ele banca o evento leilão para receber em 30. É isso que eu quero deixar claro aqui. E tá tudo certo, porque é uma forma de venda fantástica no meu ponto de vista. Você faz um evento que você vende 30 lotes, 40 lotes, né? E essa estratégia do leilão também faz parte de uma experiência que o criador deve adquirir, né? Porque ele tem N custos, né, dentro de um leilão, desde a contratação da empresa leiloeira até os assessores de venda, buffet, som, iluminação, realmente é um custo muito alto. Mas vamos dizer, no meu dia a dia lá, te pergunto isso na questão de carteira. O que é melhor eu fazer? Sei que a sua esposa não tem uma regra exata, mas eu ter uma carteira maior, aumentar a minha criação ou tentar segurar só no custo? Porque se uma carteira baixa é complicado. O custo fixo, talvez, eu não sei, posso dar um chute aqui, de 10 cavalos para 20 pode ser, né, tirando as variáveis de alimentação, é quase que o mesmo, não é? Sim e não. Depende do sistema de criação no qual esses cavalos estão inseridos. Por que isso? A gente tem sistema de criação de custo mensal de tropa de R$300, de mamana caducano, receptora, doador e tal, enfim. Obviamente que os cavalos mais de elite, né, os cavalos mais craque, aqueles elencados para ser os porta-vozes do Aras, ele tem um custo maior, mas ele está dentro do sistema. Então ele faz parte daquele sistema. Mas voltando à pergunta do leilão, que eu posso te responder o seguinte, a carteira ela é importante, mas ela está linkada com qual é o meu objetivo da criação lá atrás, qual é o meu custo de criação lá atrás, porque senão o leilão vira uma válvula de escape. E isso pode ser em um determinado momento frustrante para o criador, porque a equação que a gente falou lá fora, às vezes ela não fecha. A experiência dele vai ser igual à percepção que ele tem daquele evento, menos a expectativa. Se ele está percebendo que aquele evento tá 8 e a expectativa dele for 1, beleza, fechou. O evento, a experiência dele foi linda. Mas
o que mais acontece é o contrário, do meu ponto de vista. Expectativa 10. Expectativa 10 e percepção 0. Vai frustrar. Porque aí vai tirar os animais do sistema de criação, vai aliviar um determinado momento a operação, o custo mensal, mas não vai ter entrada de caixa, porque então Não atingiu. o desenho disso deve ser feito assim, eu vou fazer um leilão porque tem um número necessário de animais aqui disponíveis, são animais de exceção, então eu vou fazer um leilão desse nível, um leilão elite, top. Tenho esses animais. Não tenho esses animais. Como é que eu vou fazer esse leilão? Vou fazer um leilão de canal, um leilão mais barato. Não tem esse nível animal. O que eu faço? Uma feira. Faço um shopping. Faço um movimento no Instagram que eu vendo essa tropa. Enfim, mas tudo desenhado dentro desse sistema de criação que está muito, né, vamos falar assim, na cabeça daquele criador que racionaliza, né, o processo de criação, aquilo está desenhado. Que a carteira é importante, sem dúvida. Mas quem vai falar que eu tenho que fazer 1, 2 ou 3 leilões por ano é o que a minha tropa gera de demanda para o mercado. Então você diria que, por exemplo, eu tinha que ter um estudo, bom, meu custo do Aras é, sei lá, 20. Então, de repente, se eu construir uma carteira que me garanta 20, tô fechando 0 a 0. Sim. E agora eu tenho que criar para ganhar dinheiro com isso, com alguns pontos diferentes. Exato. Esse é um ponto importante que você colocou. Eu vejo, né, no meio que a maioria dos criadores focam muito na venda. Não que eles estejam errados, não é nada disso. Só que a venda, no início eu falei, ela não é previsível. O que é previsível é o quanto que eu posso ou não gastar dentro do meu Aras. Posso, que eu falo, não de questão pessoal, financeiro, quanto que eu posso investir, mas sim do que eu posso produzir dentro do Aras para minimizar esse custo mensal. E em cima disso, eu faço todo o planejamento, né, dessa estrutura para disponibilizar o mercado ou não, em qual momento. Então, assim, o vender por vender é o que a gente enxerga no mercado, e tá tudo certo. Isso traz um oxigênio para dentro do sistema de criação. Ajuda? Claro que ajuda. Claro que ajuda. Fortalecimento de marca ajuda. Né? Desejar fazer que o seu produto seja desejado, isso tudo ajuda. Sim. Mas se isso for de uma forma mais leve, e se essa forma de comercializar, se esse foco na venda for de uma forma mais leve, onde eu tenho um custo de criação que me dê uma margem maior de negociação e que eu fique mais tranquilo no dia do evento leilão, que eu não fico com a mão suando, nossa senhora, tem que vender, enfim. Então, assim, isso tudo tem que ser levado em consideração e tem que pensar nisso. Eu vou te fazer uma pergunta, se não quiser falar sobre isso, não tem problema, mas como é que está a questão de inadimplência desses pagamentos? Você tem algum dado sobre isso na criação de cavalo? Não, Rafa, não tem. Uma dos pré-requisitos que a gestão da marcha, a criação campeã tem, essa metodologia, essa prestação de serviço tem, é de não envolver com o comércio. E eu vou até aqui. O comércio é por conta do Rafael, é por conta do leiloeiro, é por conta dos assessores de venda. Eu não comercializo animal, não tenho essa ponte por pré-requisito criado por mim. Eu tenho Tá no seu método. No meu método de não interferir, não entrar na comercialização. Eu ajudo o criador a metrificar o valor dos bichos, a entender qual o evento é melhor, mas na hora da venda, da negociação, eu não entro. Eu deixo pro criador ou aquela pessoa que vai assessorar ele nessa hora dessa venda. Bacana, porque é interessante. E agora, você não dá palpite também na compra? Vamos comprar aquela égua, aquele garanhão, sêmen daquele cavalo, ou isso você entra também? Não, essa questão mais técnica. Essa questão mais técnica eu já entro auxiliando o meu cliente, né? Mas você não participa de venda e... Na hora de falar assim, vou lá negociar o valor, vai lá eu fico de fora, serve pra você. Até tanto assim, dou um parâmetro. Mas você não vai entrar pra ele e falar, você tem que fazer uma média de tanto nos seus potos, nas suas éguas, não consegue... essa base você não consegue colocar pra ele? Consigo. A gente consegue... avaliando o mercado, entendendo desse jogo, né? A gente consegue, vamos falar assim, tentar precificar, chegar mais perto do valor que aquele animal desejável, que aquele animal baseado, né, no entendimento, na percepção do mercado, né?
Agora, dá para entender que você criou um novo método, mas sem perder a origem da paixão pela criação, né? Porque você já se emocionou aqui quando fala de paixão Uhum. pelo cavalo, né? E no início eu falei também, né, que o criador ele tem que acessar, né, a emoção para conduzir e a razão para direcionar. Você me permite, eu quero entrar num paralelo aqui. Claro. Eu te acompanho há muito tempo, né? A gente de Divinópolis, a gente conhece há muito tempo e tudo. Divinópolis é minha segunda casa, viu? Eu gosto demais, Aí, gosto demais de lá. E você, com todo respeito, conseguiu revolucionar o rodeio no Brasil. A gente estava em Divinópolis agora, em maio, assistindo você na sua locução, e vi que você conseguiu racionalizar o rodeio, mas sem perder a emoção. Isso foi fantástico, porque a gente consegue ver ali quando você explica, quando você faz a sua locução, que ali são competidores, profissionais, que vivem do rodeio. Você fala em números de prêmios que esses cowboys, né, que esses riders... Estatísticas. Né? Estatísticas, você metrificou, você colocou uma coisa fantástica no meio dele, sem perder a emoção do rodeio. Mas, Fabrício, não foi fácil. Não. Até agora, tá virando aqui, eu vim entrevista lá pra cá. Mas assim, tomei muita paulada no começo. Porque as pessoas falavam, você tá querendo americanizar demais, não é isso. E foi difícil. Mas hoje, quando eu vejo meu filho seguindo meus passos hoje, que tá na TV, não tá em arena, mas ele tá fazendo a apresentação da PBR, eu me emociono quando eu vejo que aquilo que ele tá passando é o que eu tentei levar para leigos. Porque eu sentia que, às vezes, o público do rodeio nos conhece, nos acompanha, sabe a linguagem, posso falar tudo em gíria no microfone, que ele vai saber do que eu tô falando. O difícil era levar pro cara da cidade, que nunca assistiu o esporte, eu começar a falar em gírias e o cara não entender o que estava acontecendo ou não ter uma didática de explicar para ele. Você acha que isso, até tá abrindo aqui o meu trabalho, você acha que isso tem a ver com o seu trabalho também? Tudo a ver. Porque o momento é esse, é o momento seu lá atrás, é o momento atual meu. E seria o nosso desafio, né? O meu desafio enquanto prestador de serviço, de ajudar o criador a entender que a criação de cavalo um pouco mais racionalizada, sem perder a emoção. Ele entender... Então você acha que aquelas pauladas que eu tomei, isso aí não vira nada, tá perdendo a essência do rodeio brasileiro, as pessoas falavam isso pra mim. E eu era em grupo do WhatsApp, em comentário de chat de transmissão, era só aqui, ó, porrada. Mas você teve força, persistência. Teve apoio, né? Claro. Aí eu tenho que agradecer a PBR, principalmente o Adriano Moraes, que era meu escudo ali atrás, que ele, né, que falava, vamos para essa linha. Ele foi um cara que me ajudou muito nesse sentido e falou, eu acho que essa linha que tem que ser. Isso, tô falando em 2001, quando pela primeira vez nós fizemos um mundial da PBR aqui, uma experiência de PBR, e já tinha que ser desse jeito. Então eu tenho que muito agradecer o Adriano Moraes. Mas não é fácil você ficar levando pancada toda semana. Sim. E você tomou essas pancadas também, como... tá vindo aí pra ensinar a gente não a criar tomou cavalo. Não, Rafa, toma. Eu ainda tomo também algumas. Toma, mas tá tudo certo. É uma outra forma de ver, né? Um processo na criação de cavalos. Porque vem de uma sequência onde a emoção, ela é 100% da vida do criador, né? E não é fácil. Obviamente, como não foi para você, não tá sendo fácil. Eu não tô preocupado com isso. Pelo contrário, eu tô leve. Tô leve mesmo. E porque a minha intenção é de acessar mais pessoas, de passar essa minha vivência, de passar isso tudo que eu adquiri nesses anos todos, mais de 15 anos, para o criador, para ajudar ele. Na verdade, no final do dia, a gente quer que o criador saia bem, que ele continue criando com emoção, de leve, né, sabendo o que está fazendo, e está tudo certo, vivendo o processo. E o cavalo nessa história? Como é que... porque o resultado é o prazer de montar. Sim. Né? Eu acho essa bandeira aqui, que vários movimentos dentro do Manga Larga Marchador vem fazendo, do criador montar a cavalo, né? Que o objetivo é esse, né?
Exatamente. Deve ser, né, Rafa? Deve ser. Deve ser. Porque o produto que o cavalo vende, assim como a vaca vende leite, Uhum. né? O gado de corte vende carne, o cavalo vende movimento. Movimento? Né? Movimento. Eu achei que você ia falar, o cavalo vende prazer, eu achei que você ia falar. Não, o cavalo vende movimento no final do dia. E com ele o prazer. Porque o cavalo você monta, você faz prova, você faz cavalgada, você leva para exposição. Uhum. Então, assim, o que o cavalo vende para o consumidor é o movimento dele que carrega aquela pessoa em cima. Entendi a colocação. Né? Uhum. Então, esse... E pensando por esse lado, né, enxergando esse viés, a gente entende que o objetivo da criação, o objetivo de um criador é fornecer para o mercado aquele indivíduo com aptidão de sela. Aquele indivíduo manso, com índole, marchador, um indivíduo que não se lesiona com facilidade, rústico, né, com ossaturas, com aprumos, casco, tudo. Aprumo. Então, é isso que a gente, né, prega para o criador, oferecer para o mercado um animal de qualidade, para aquele consumidor final, para aquela pessoa que tem um cavalo como entretenimento na íntegra, como tem 2, 3, 4, 5 animais. Uhum. Mas o criador também tem que ter, né, a obrigação, no meu ponto de vista, de saber o que ele está oferecendo para o mercado. E para isso ele tem que montar naqueles indivíduos que ele está oferecendo. Né? Eu também acredito que ele deve olhar para esse lado de montar mais, de fazer o test drive daquilo que ele está oferecendo para o mercado, né? E assim, voltando na tua resposta aqui, né, que você vem de movimento, você pegar o ciclo total, o que acontece numa pista, num grande campeonato de marcha, é o que aquele pai que quer passear com o cavalo do filho, ele quer. É o conforto, não é isso? Exatamente. É aquele cavalo dócil, aquele cavalo bonito, que eu posso pegar e dar uma volta com meu filho passeando num momento que aí não tem preço. Não tem. Então o objetivo seria esse, a raça aprimorar aquilo que eu vou levar para dar prazer para dentro da família. Exatamente isso. É o que eu enxergo quando leio o padrão racial. É exatamente isso. A pressão de seleção, a competição, aquilo tudo que está acontecendo na gameleira durante a nacional tem um objetivo muito simples, que é o prazer no final do dia, de montar naquele cavalo. Não tem nada igual plagiando uma pessoa querida do Manga Larga Machador, Lulu. Não tem prazer, nada melhor de você montar num cavalo bom. Você baixar a mão aqui, é de buiar debaixo de você. Você com o seu filho do lado. É muito bom. Nós fizemos semana passada, de novo. Nós fizemos semana passada, eu e meu filho de 5 anos, uma cavalgada. E eu num cavalo fenômeno que eu tenho, castrado, cavalo bom de sela, marchador, cavalo, uma rédea fantástica, um cavalo fala na rédea. Eu e meu filho ali numa cavalgada, um dia indescritível. E inesquecível. 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 Isso não tem preço. Isso que você está testemunhando aqui não tem preço. Isso é maravilhoso. Você poder ver o que o cavalo faz na vida da gente. Eu já disse isso aqui, já disse em várias entrevistas. Nos momentos mais difíceis da minha vida, quando eu perdi minha mãe, que eu tinha 14 anos de idade, o meu sustento foi o cavalo. E os melhores momentos da minha vida, de alegria, seja qual for, o cavalo estava do meu lado. Então essa paixão por cavalos, que aqui a gente fala, o Agro 360 é para falar do agronegócio de uma forma geral. A gente sempre está aqui com gente do cavalo, de várias raças, mas é gostoso a gente ver que a essência é a mesma. Eu posso falar de cavalo árabe, manga larga marchador, crioulo, guarda-milha, seja qual for, a Appaloosa, que recentemente eu fiz até um leilão de Appaloosa, voltando à raça com força, né? Já falamos do Standardbred aqui, o cavalo de trote, enfim, todas elas, mas a essência do amor e a questão familiar, que aí remete à integridade, remete aos valores de família, isso é sem dúvida alguma, isso é inegociável. Para quem ama cavalo, esse ponto de amor e união de famílias e amigos é inegociável. E a honestidade que o cavalo tem com você, né? O animal, o cavalo. Tanto que ele é honesto com você, enquanto tutor dele, enquanto equitador dele. Então,
E essa emoção é muito grande e eu vivo isso, né? Todos os dias eu vivo isso. E é indescritível mesmo. Sem dúvida. E a gente preocupa muito com as futuras gerações, né? Eu não sei se existe alguma pesquisa, se existe algum dado em relação a isso, mas eu já vi algumas preocupações com sucessão dentro do agronegócio. Diz que para manter a população do Brasil, as mulheres precisariam estar tendo 2,5 filhos, 2,2 filhos cada uma. E essa média está em 1,8, se não me engano. Posso estar falando números errados. Isso é uma preocupação, principalmente quando você fala em agronegócio, quem vai produzir alimento daqui a 50 anos, né? Então, e dentro da indústria do cavalo tem que ver se essa sucessão está acontecendo, hein? Exatamente. E, né, é a nossa preocupação, né, de dar continuidade no Aras. O Aras, você vê um intervalo de geração do equino é 10 anos. É muito tempo, né, para você conseguir formatar uma genética construída, né, alicerçada dentro dos seus, da sua interpretação ao padrão, do seu gosto pessoal, enfim, da sua alquimia enquanto criador, né, e você precisa, né, de alguém estar do seu lado. Ele vai ficando velho, a gente vê muitos criadores mais velhos, então empolgados, mas você vê que não tem quem vai tocar isso pra frente. O que vai acontecer? Vai acabar o Aras. Existiu um Aras tal em determinado momento na raça, né, que produziu um animal expoente na raça chamado tal, enfim. Então, são histórias que poderiam ter sequência, né, mas que não tem devido a isso. Mas é um ambiente que a gente percebe, né, principalmente no Mangalar Machador, que tem muita interação. Por exemplo, né, nas férias agora, a gameleira fica cheia de novos criadores, né, dos filhos dos criadores, de pessoas que vão ali visitar e se vislumbram com aquele ambiente que é muito gostoso, né, um ambiente fantástico. Você tá vendo as provas, conversando, falando de capim, falando às vezes de vaca, num ambiente de cavalo, encontra com um velho amigo que muito tempo você não via. Isso dentro de uma exposição é muito bom e gera essa sensação, né, de pertencimento de grupo com um jovem, né, com aquela pessoa que vai dar continuidade. E falando disso, eu quero agradecer aqui em público a presidente da associação, a doutora Cristiana, mandou o convite para mim, para o Mangalar. Enquanto estamos gravando aqui, eu estou tentando articular minha agenda para tentar ir pelo menos um dia na Nacional do Mangalar Machador, que eu sei que é um evento maravilhoso. Eu só consegui acompanhar por rede social, não consegui pela agenda, como eu disse, e os outros anos vou tentar ainda até semana que vem fazer uma visita lá. Mas é um evento realmente de um respeito maravilhoso, é muito grande, né? Muito grande, é muito grande. É um evento que perde em números somente para o Carnaval de Belo Horizonte. É um evento muito bem frequentado, um evento que gira um comércio muito grande, não só de animais, mas também de um entretenimento como um todo, né? É muito bem localizado o Parque da Gameleira, né? É uma estrutura muito boa, recebe bem, banheiros bons, acessibilidade muito boa. Então é um evento respeito grande. Com as marcas, patrocinadores, né? Exatamente. Um evento muito bem montado e muito bem arquitetado. Estamos no ar agora, dia 26 de julho. Já começou então? Já começou no sábado. No sábado anterior. Isso. Sábado anterior. Então já tá rodando, já faz um tempo e vai até... Tem uma semana, né, praticamente. Vai até dia... Vai até dia 2 de agosto. 2 de agosto. Isso. Que é uma sexta-feira. Não, no caso 3, né, no dia sábado. Dia 3, no sábado. Então isso. Já tá rodando o evento a todo vapor. Todo vapor. Todo dia tem prova, tem competição, tem julgamento, tem tudo lá. De manhã, de 8 horas da manhã até, se não me engano, 10 horas da noite. E é aberto ao público? Aberto ao público com bilheteria, tá? Os associados têm acesso, obviamente, mas é aberto ao público, sim. E o movimento deve ser muito grande, gente. Muito grande mesmo. Agora, férias, igual eu estava te falando, né? Lota, pai levando as crianças para ver os cavalos, para um balão, maçã do amor, enfim, entretenimento. Agora, de uma feira grande, muito bem arquitetada. O Parque da Gameleira, a cidade encontrou com ele, né? Não foi ele que encontrou com a cidade, né? É uma região que virou cidade toda
em volta ali. Como é que é a recepção do município de Belo Horizonte com esse evento? É um desafio muito grande por parte da diretoria. Eu tenho acompanhado, fui até antes lá um dia na associação e acompanhei a montagem um dia da Nacional. É assim, é uma estrutura que eles fazem de uma forma muito bem feita. A recepção dos animais, o cuidado com a recepção dos animais, né? Tem hospitais lá dentro dos cavalos, exatamente, né? Tem uma clínica muito bem montada, tem uma condição daqueles animais que não classificaram para a final, eles poderem sair antes, né? E retornar aos aras antes, para não ficar tanto tempo alojado ali. Mas sim, é um desafio. São 1.500 vagas, se eu não me engano, que tem na Gameleira. Então, de que? De equinos. 1.500? 1.500 vagas de equinos. Estão todas lotadas, 1.500 ou 1.600, eu não sei escravar certo, mas disso. É mais por volta disso. E então, as inscrições começaram e terminaram. E tem critério de seleção para estar na Nacional, né? São animais classificados. Uhum. Né? São animais que foram classificados. Passaram pelas provas que aconteceram. Passaram pelas peneiras nas exposições regionais e conseguiram o passaporte para poder escrever para estar na Nacional. E tem gente que classifica um cavalo, outros classificam 2. Qual que é o máximo? Então, esse é um número interessante. Eu vou até pegar aqui para ler. Trouxe a colinha. Trouxe uma colinha porque é muito número. E é variável, né? É variável. Mas tem gente que vai com um cavalo só, classifica só com um cavalo. Isso. Por exemplo, os dados oficiais, assim, oficial da associação, 11 expositores trouxeram mais de 20 animais. Tá? 11 expositores trouxeram mais de 20. Cada um, entendeu? Cada um trouxe mais de 20. Só estamos falando de bem mais que 220 animais aí. Isso. E vai decaindo, mas o dado legal disso aqui é o seguinte, de 2 a 4 animais são 137 expositores. Então, 137 expositores trouxeram, cada um, entre 2 e 4 animais. 2 ou 4. Isso. 137 expositores. São 205 expositores somente com um animal. Então, 205 pessoas, expositores, criadores, trouxeram um só animal. Isso é muito bom, esse dado, porque remete à questão do uso do cavalo, da não elitização da raça, entende? Uhum. Né? Então, assim, pessoas que trouxeram um animal por vários motivos, entre eles a classificação, né? Mas são um número da grande maioria, em porcentagem, né? Que estão expondo um animal somente. Então, isso é um dado muito relevante para a oxigenação da raça, para a coisa não ficar polarizada. Criador, pelo que você está falando aí, o número de criadores é muito grande. Não somei aqui, nem vamos somar para não fazer conta errada, mas estamos falando aí, sei lá, de aproximadamente 500 criadores ou mais, acho que dá mais, né? Capaz de dar mais. Eu também não somei aqui, não. Não vamos fazer conta não, gente. Mas são... Enfim, é muita gente envolvida. Muita gente envolvida. E o número de criadores muito significativo. Muitos, são mais de 25 mil criadores atualmente. E o Manga-Larga Marchador e o Quarta-Milha estão ali entre as duas maiores raças hoje em número de animais registrados no Brasil, né? Não sei quem, acho que o Manga-Larga Marchador deve estar em primeiro ainda. E cidade de cabeça eu não tenho. Mas eu sei que está sempre ali perto, o Quarta-Milha e o Manga-Larga Marchador são as duas maiores raças hoje em número de animais registrados. Né? Os números do Manga-Larga Marchador são realmente impressionantes. Desde de números que causam uma percepção positiva, são números gigantescos, quantidade de visitantes dentro da Nacional. E qual que seria o dia mais importante na sua visão dentro do Manga-Larga Marchador? Qual a prova? Qual o dia que seria assim, esse dia é imperdível? E se eu te convidasse para vir gravar nesse dia, você fala, não vou nem amarrado. É o dia dos grandes campeonatos, né? Porque os grandes campeonatos, os animais participantes desse grande campeonato, eles saem das categorias. Né? E as categorias, como em outras raças, pela idade, né? Obviamente com a divisão métrica lá, e sai os campeões. No caso dos animais da raça, sai o campeão reservado e eles disputam o grande campeão da raça e o reservado campeão da raça, macho, fêmea, marcha batida e de marcha picada. E o campeão dos campeões de marcha, que sai dentre os campeões de marcha das categorias. Aí é o indivíduo melhor de todos, vamos chamar isso, assim. Vamos falar assim, a final mesmo.
Seria ali a avaliação dos árbitros, né, nessa competição, para decidir qual é o melhor cavalo ou égua dentro daquele evento. E cavalo com égua? Não, tem o da melhor égua e melhor cavalo. Tem éguas de marcha batida, éguas de marcha picada, cavalos de marcha batida e cavalos de marcha picada. Mas aí o grande campeão é entre eles? É entre os da mesma classe. Da mesma classe, claro, exato. Mas marcha picada e marcha batida. Exatamente. Quantos juízes julgam uma final dessa? 5 em dissenso. 5 em dissenso. No caso da marcha, 5 em dissenso. Na morfologia, se eu não me engano, são 3 em consenso. Que sai o resultado do grande da raça, né? Seria aquele indivíduo que representa fenotipicamente a raça dentro daquela avaliação, daquela exposição, com a somatória, vamos falar assim, a equação entre, que é 50% morfologia, 50% marcha, tá? As notas, elas fazem o somatório e sai o resultado do grande da raça, entendeu? Agora, quando a gente vê aqueles campeões ali, que às vezes cheguei a ver, não sei se foi ano passado, chegar a subir de joelhos ao pódio, com o cavalo ali junto, naquela emoção de um grande prêmio. O que representa aquele momento quando você vê isso como um cara que ajuda a criar cavalos? Eu vejo isso, ótima pergunta, eu vejo isso um momento vamos falar, de realização, superação, misturado com uma sensação de entrega, né? No caso dos apresentadores, né? Dos treinadores, né? Aquelas pessoas que treinam e apresentam, né? É um momento de uma emoção tremenda para subir de joelhos, agradecendo a fé de cada um, né? Por aquele prêmio. Aquele prêmio representa sustentabilidade da família dele, ou seja, representa, né, a manutenção do serviço dele dentro do Aras, né? Enfim, a sobrevivência financeira dele, misturado com a emoção de entrega, com a competição. Assim, é um mix de emoção muito legal. Eu tive o privilégio de diversas vezes assistir uma final no Campeonato Mundial de montar em touros da PBR, entre outras modalidades e outras coisas, mas principalmente da PBR, né? E a hora que o sujeito levanta aquela taça que nós levantamos 13 vezes já como campeões mundiais, eu vejo um sentimento que é indescritível. Mas eu vi no Manga Larga Machador, e vi algumas vezes também no Quarto de Milha, que eu tô bem aproximado, esse mesmo sentimento, que é o mesmo sentimento de glória e que se compara a um título mundial. E é a paixão, né? É a paixão que eu vi nos seus olhos de ponta a ponta aqui nesse bate-papo. Exatamente. É um mix de entrega, de realização pessoal, né? De sobrevivência nesse meio que a gente ama tanto. Né? Então, isso gera uma emoção indescritível, né? Novamente. Uma emoção gigante. Cara, eu quero te parabenizar, agradecer pela sua visita aqui. Eu sei que você vai voltar lá para Nacional. Vamos. Né? E eu quero... Repito aqui, vou me virar para tentar ir pelo menos um dia lá, porque a agenda tá, graças a Deus, apertada. Mas, cara, você deu uma aula aqui pra gente. Muito obrigado por ter vindo. Eu que agradeço, Rafa. Eu agradeço a oportunidade, né, de estar num veículo de comunicação com um comunicador de expressão dentro do cenário. Eu sou só curioso, só quero saber as histórias de você. Eu te agradeço demais e desejo a todos que tenham entendido, né, que eu possa ajudar com essas poucas palavras, né, com esse grandioso podcast, posso ajudar mais pessoas, né, na equinocultura. Então, para te encontrar é no Instagram. No Instagram. @Gestão Fabrício Braga. Gestão Fabrício Braga. Diretor põe aqui embaixo na tela pra galera acompanhar. @Gestão Fabrício Braga no Instagram. E aí de lá consegue o acesso a você. Exatamente. E eu queria dar oportunidade daqueles que queiram, né, entender um pouco mais do nosso processo. Eu vou deixar um link na descrição, né, no Instagram desse podcast. Certo. Um link onde essa pessoa clicar nesse link, as 10 primeiras pessoas vão ter acesso a um diagnóstico gratuito do Aras comigo. A gente vai fazer uma conferência onde ele vai me contar qual é os seus desafios,
quais são seus números, como ele está no momento, e a gente vai ajudar a dar uma luz, né? Traçar um plano de ação mais imediato para que ele consiga desenvolver melhor os processos dentro do Aras. Muito bacana. Então vamos estar junto nessa parceria, vou repostar também nas nossas redes sociais aqui. E eu acho que você não fica limitado à equinocultura, não. Acho que dá para abrir, dá para ter uma abrangência maior aí. Vão com muita calma nessa hora. Muito bem. Obrigado mais uma vez. Eu que te agradeço. Grande abraço. Esse foi mais um Agro 360, hoje conversando com o Fabrício Braga, ele que deu uma aula pra gente sobre gestão de equinocultura. Semana que vem, estamos de volta com mais um Agro 360 para você.